paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão. E hoje eu quero conversar com vocês sobre coisas que só Deus pode fazer. Ninguém mais pode fazer certas coisas pela nossa vida, pela nossa família. Então eu quero começar meditando com vocês em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Hoje eu quero meditar a respeito disso com você. E eu quero fazer uma pequena introdução falando para vocês que houve uma grande rainha da Inglaterra que estava perto da morte. E então, desesperada, ela convocou todos os médicos do país e disse: ofereço metade do meu reino àquele que conseguir me dar mais 6 meses de vida. Mas o prêmio não foi entregue. A rainha faleceu poucos dias depois. De nada adiantou a sua fortuna, a sua importância, o seu poder. Nenhum homem poderia dar-lhe o que ela pedia. E por isso eu e você chegamos à conclusão: há coisas que só Deus pode fazer. Quando os cristãos se dedicam à obra missionária, pregam o evangelho sem descanso, quando eles alcançam os irmãos com misericórdia, com poder, autoridade para transformar vidas, elas creem nisso. Os cristãos creem que há coisas que só Deus pode fazer. Eles têm essa convicção. E amados, se nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que a nossa sociedade está em crise. As famílias estão em crise, as pessoas estão em crise, os seres humanos estão insatisfeitos, todos sugerem e buscam soluções alternativas. Mas há coisas que só Deus pode fazer. Quais são as coisas que você busca? Como é que você sonha? Com que você sonha? Do que realmente você precisa para que a sua vida tenha mais sentido? Talvez só Deus possa lhe dar isso que você tanto anseia. E nesse texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia garante que se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Deus fará coisas extraordinárias que só Ele é capaz de fazer. Deus, só Deus pode ouvir a nossa oração. Aqui Ele nos diz: eu ouvirei do céu. Somente Deus é capaz de ouvir as nossas orações. Nem santos, nem imagens têm essas capacidades. Nem anjos, nem sacerdotes têm o poder de responder aquela nossa oração, onde nós estamos passando por um profundo dilema. Mas quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve do céu, por maior que seja a distância e por pior que seja a dificuldade que eu e você estamos passando naquele momento. E o texto bíblico nos responde que a distância que separa o céu da terra, o céu das nossas orações, o céu da resposta que nós precisamos, a distância de uma conversa com Deus, a distância de uma oração. Queridos, se clamarmos, é certo que seremos ouvidos. Às vezes procuramos buscar em pessoas, às vezes procuramos em outros, às vezes nós queremos ouvir de homens ou de mulheres somente aquilo que Deus está disposto a fazer por nós, ou tem poder e autoridade para fazer por nós. Ele fez
Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos inúmeras histórias de milagres, de maravilhas, prodígios que Deus fez que nenhum homem é capaz de fazer. Cuidar um homem na cova dos leões, abrir o mar vermelho para o povo passar, só Deus. E então muitas vezes eu e você ligamos para um celular e aí responde: você ligou para este celular que está fora de cobertura ou desligado no momento. Ou então a caixa de mensagem vai receber a sua chamada e ela também está sujeita a uma cobrança no final. E isso é muito frustrante, não é? Mas com o nosso Deus não é assim. Amados, quando nós buscamos ao Senhor, nunca escutamos esse tipo de gravação, esse tipo de resposta. O acesso a Deus é garantido através de Jesus Cristo, o nosso único caminho que nos leva ao Pai. Os olhos de Deus estão vigilantes sobre cada um de nós. Os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra e contemplam a cada um de nós. Portanto, nós temos a certeza que os olhos de Deus estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Portanto, clame agora. Não perca mais tempo. Não busque em pessoas aquilo que só Deus pode fazer, porque Deus ouvirá a tua oração. E somente Deus pode criar. Só Deus. Há muitas declarações nas Sagradas Escrituras da posição de Deus como o único Criador. O homem pode manipular coisas, pode inventar, fabricar itens, avançar na tecnologia, mas é somente Deus e só Deus que criou o universo do nada. Do nada, nada existia. Porque a palavra do Senhor nos diz em Neemias: só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Oh, aleluia! Levantai os olhos e vede. Quem criou todas as coisas ao teu redor? Abra a janela da tua casa e olhe para as plantas, para as flores, para os animais, para o ar que não se vê, mas existe. Sem ele não conseguimos sobreviver. Olhe tudo. E então você poderá dizer, como disse Isaías: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Ele não se cansa em te socorrer. E só Deus pode salvar. Só Deus. Davi escreveu no Salmo 62: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação, a minha glória. Em Deus estão a minha forte rocha e o meu refúgio. Oh, aleluia! Só Deus pode fazer. É Deus quem perdoa os pecados dos homens, e ao Senhor, o nosso Deus, é que pertence toda a misericórdia, o perdão. Porque quando nós abrimos nosso coração para Ele, Ele nos perdoa. Ele nos reconecta com Ele. E então, por meio do profeta Isaías, Deus disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro mais. Ele faz de você nova criatura. E então nós vemos que só Deus pode dar vida.
e vida em abundância. Só Deus. Porque Deus criou vida e exerce o poder de ressuscitar os mortos. Como nós lemos na palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 2. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Só Deus. Os primeiros casos de ressurreições na Bíblia vêm bem depois da época de Abraão, mas a fé desse patriarca, ela é clara, ela é vista, ela foi tão grande que ele acreditou no poder de Deus para ressuscitar os mortos no momento em que ele entregou o seu filho como sacrifício lá naquele lugar, naquele monte. Ele tinha certeza que se Deus o quisesse, ali, como sacrifício, ele também poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar vida, criar, e só Deus pode perdoar os nossos pecados. Quando nós olhamos aqui para esse texto, então nós vemos a promessa que o Senhor nos faz. Se o povo se humilhar e clamar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados. Essa é a nossa maior necessidade. Diferente de outras pessoas que precisam de outras coisas, mas nós necessitamos de perdão, porque todos falhamos. Todos nós somos pecadores e temos algo a confessar ao nosso Senhor. E sem que haja esse perdão de pecados, a vida não pode melhorar. A vida não pode mudar. E então eu e você sofremos tanto com o afastamento de Deus, com esse peso da culpa que vai nos moendo. E depois disso vem a consequência do pecado, que é a morte. Morte espiritual, por vezes morte física. Mas o sangue de Jesus tem poder para apagar todos esses pecados. E ele faz isso completamente. Amados, quando eu e você escrevemos algo sobre um papel e depois apagamos com a borracha, sempre fica uma marca, fica ali um borrão, rasuras ou surcos permanecem naquela folha, porque a borracha não apaga totalmente. Mas existe já agora um brinquedo chamado traço mágico, no qual, quando nós descolamos uma folha do plástico, o escrever, aquilo que está escrito, aquilo que nós tínhamos escrito, se apaga completamente, sem deixar vestígios. E é assim com Jesus. Ele apaga todos os nossos pecados, não do jeito da borracha, mas da maneira do traço mágico, do traço do seu sangue, que apaga todas as nossas transgressões. Cristo pagou a minha e a sua dívida lá na cruz. Vá até Ele, encontrará perdão, encontrará restauração, encontrará nova vida. Só Jesus pode lhe dar isso. Jesus não é apenas o Criador, mas também o governador de todo o universo, porque sabemos que Ele sustenta todas as coisas. O Filho e o Pai são um, e Paulo afirma em Colossenses, no capítulo 1, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O universo e todas as coisas que há nele só permanece porque Ele o sustenta. Em Hebreus nós podemos ler que Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E dessa maneira eu e você podemos constatar nesse momento que não apenas Jesus deu início a todas as coisas, mas Ele continua segurando todas as coisas pela sua palavra. O universo permanece, tudo que foi criado permanece, porque Jesus é um Deus providente, que todos os dias
providencia o que necessitamos. E então nós podemos ver também que nosso Deus, só Deus pode sarar a nossa terra. Nós vemos ali que diz: sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa! Só Deus pode restaurar um bairro, só Deus pode restaurar um município, um estado, um país, uma nação, uma família. Lugares que estão envoltos em vícios, em perdições, em problemas. Só Ele pode recuperar o solo arrasado de um coração. Só Ele pode reerguer famílias, relacionamentos, igrejas, iniciativas, comunidades, reputações, sonhos, corpos e almas. Só Ele pode sarar a nossa terra. E se você perguntar a um pescador qual é o seu negócio, ele vai te dizer: eu estou no negócio da pesca. E se você perguntar a um vendedor, ele vai dizer: estou no negócio das vendas. Mas se você perguntar a Deus qual é o seu negócio, Ele pode dizer para você: eu estou no negócio da restauração. Ele está fazendo isso desde que o pecado entrou no mundo. Restaurar é a grande especialidade do Senhor. Restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar sonhos destruídos. A história de todos os personagens bíblicos que nós lemos até aqui é a vida, é a história de vidas que foram completamente tratadas, recuperadas e restauradas para um propósito maior do Senhor. E o Senhor continua fazendo o mesmo. O Senhor tem sarado a muitos e Ele quer sarar você. Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. Ele quer transformar você para o propósito maior que Ele tem com a sua vida e com a sua família e o seu ministério. Nós podemos aprender neste momento que Deus tem uma existência muito melhor para cada um de nós. Na palavra do Senhor nós vemos que Jesus afirmou que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então eu te pergunto, o que estamos esperando? Devemos receber essa vida plena, essa vida com abundância pela fé. Amados, realmente, as coisas eternas, as coisas que mais precisamos são aquelas que só Deus pode nos dar. Só Ele pode ouvir nossa oração, só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode sarar a nossa terra, só Ele veio para trazer vida e vida com abundância, só Ele pode ressuscitar os nossos sonhos. E então, meus amados, então hoje eu posso dizer que é tempo de buscar somente a Deus e buscá-lo em nome de Jesus. Existem coisas que só Deus pode fazer, guarda isso na tua mente. Portanto, vá para Ele. Se você tem algo grande para pedir, você precisa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos e então Deus te ouvirá do céu, perdoará os teus pecados, sarará a terra do teu coração, cuidará de você, da sua família, do seu futuro, do seu ministério. É a obra e o plano de Deus levar-nos a uma vida mais gloriosa e podemos colocar isso completamente em suas mãos e não ter medo de viver a vida que Ele preparou para nós. Aleluia!